Queres começar, Danilo? Eu começo ou tu vai falar muito? Boa noite. Eu me chamo Yuri. Eu agradeço muito a presença de todos. E hoje nós vamos fazer uma coisa que para mim é única até o momento, que é a primeira desmontagem do espetáculo de um homem só. Então, o que é esse espetáculo de um homem só? É um espetáculo de circo e teatro de rua. É um espetáculo de 2017, que ele foi apresentado acho que já mais de 100 vezes, contando festival, contando eventos, contando coisas de prefeitura. E assim, ele surgiu em 2017 de forma totalmente independente. Então, eu montei o espetáculo com as sobras de coisas que eu tinha de trabalhos anteriores, de figurino, de material, até algumas cenas que eu fazia em outro espetáculo com o meu grupo. Eu comecei a montar uma versão dela solo. Então, para eu descobrir o que é a desmontagem, eu tive que dar uma lida em alguns artigos, porque eu também sou pesquisador e eu não sabia o que era desmontagem. Eu li a palavra desmontagem pela primeira vez em 2019, no edital aqui da Fundação Cultural do Estado, e eu confesso que eu não entendi muito bem. Então, eu demorei algum tempo ainda, lendo outras coisas, até ter uma noção de que esse processo de apresentar uma desmontagem de um espetáculo seria algo que seria uma espécie de mostra de trechos do espetáculo e uma conversa, uma apresentação sobre o processo de criação. Então, eu sou artista circense, a minha formação assim, artista circense de rua. Eu comecei a fazer malabares no quintal de casa, comecei a fazer malabares na rua, 2007. Então, quando comecei a apresentar esse espetáculo, em 2017, eu já tinha 10 anos trabalhando profissionalmente, ou seja, da forma com que esse trabalho com malabares, com acrobacia, com palhaçaria, passou a ser meu ganha-pão. Então, por isso que eu digo que a partir de 2007 até 2017, eu fui formando o que iria ser esse espetáculo. O que nós veremos hoje não é a versão original. Recentemente eu descobri uma frase de um famoso malabarista, que eu não estou me lembrando agora, que ele diz assim: não existe número que não possa ser melhorado. Então, da primeira vez que eu apresentei esse espetáculo até agora, já foram muitas mudanças. Os números mudaram um pouco, as coisas que eu faço e as coisas que eu apresento mudaram um pouco. E eu mudei muito também. Desde 2017, já é muito tempo que eu apresento esse espetáculo. E eu comecei a pesquisar e a estimular muito mais o meu palhaço. Então, é um espetáculo de um homem só, que em 2017 eu mudei para outra cidade. Então, nós tivemos aí nos últimos anos o isolamento social. Antes do isolamento social, tive um isolamento artístico, porque todas as pessoas com as quais eu trabalhava residiam em Belém, e eu não tinha muito com quem trocar figurinhas, muito com quem conversar sobre o que eu fazia. Então, antes de eu começar a fazer a cena, eu tenho que desmontar aqui esse cenário. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Palhaço Manon, da Companhia de Circo Nós Tantos, e hoje eu vim trazer para vocês um pouco do maior espetáculo da Terra. Vocês sabem qual é o maior espetáculo da Terra? Não
espetáculo da Terra é aquilo que tem de tudo um pouco, é o circo. Porque no circo nós temos teatro, no circo nós temos cenas, nós temos o que mais no circo? Acrobacia, o que mais? Canto, acrobacia. No circo tem de tudo um pouco. E agora, para começarmos, eu trarei para vocês um número vindo lá do outro lado do mundo. Vocês conhecem o ioiô? E se eu disser para vocês que o ioiô tem um elemento, tem um primo gigante, vocês acreditam? Sim ou não? Então assim, sim! Sim! Eu acredito! Eu acredito! Vocês gostaram? Então tá, no circo a gente tem uma brincadeira que ela se chama o desafio. Toda vez que eu falar a palavra desafio, vocês fazem assim. Oh, desafio. Oh! Desafio. Oh! Desconfio. Então, gente, é o seguinte. Aí vem a segunda parte da brincadeira. Nessa parte vocês fazem assim, mais difícil. Mais difícil. Tá? Desafio. Oh! Segunda parte. Mais difícil. Mais difícil. Quando você faz parte do movimento do circo de rua, quando você se propõe a trabalhar a linguagem do circo, você não vem do circo, você acaba conhecendo esse movimento da rua. Então, na rua, existem alguns eventos, como o Encontro Semanal de Malabares e Circo, que acontece em Belém desde 2006, está um pouquinho parado desde 2017, 2019 mais ou menos, mas ainda acontece todas as segundas-feiras. E existia até 2019 o palco aberto. E nesse movimento, nesses espaços, a gente aprende uma coisa que é a chamada técnica para abrir rodas de praça, rodas de rua. Então, como é que começa? Você começa com um número de impacto, e aí depois médio, aí depois você apresenta um número mais complexo para você chamar a plateia, e aí então você começa. Então é como se você tivesse a pré-convocatória, a convocatória, e aí você começa com o espetáculo, que pode começar com um cortejo, pode começar com uma brincadeira com palmas, e por aí vai. We're gonna celebrate now.
vocês, nesse exato momento, que eu consigo transformar qualquer um aqui presente num acrobata equilibrista do circo. Vocês acreditam? Não. Sim ou não? Sim ou não? Ó, quem é a galera do sim, grita sim. Sim. Quem é a galera do não, grita não. Não. Quem aí do não, levanta a mão, por favor. Dá uma olhada. Você, como é o seu nome? Douglas, chega aqui. O Douglas não acredita. Se eu disser para... já falou que a coordenação motora dele é péssima. Se eu disser para vocês que o Douglas, nesse exato momento, vai se transformar no equilibrista do circo, vocês acreditam? Não? Bora, com vontade. Sim, sim, né? Então, acreditam? Sim. Então, grita assim, eu acredito! Eu acredito! Então, nesse exato momento, o Douglas vai se transformar num acrobata equilibrista do circo. Aí eu pedi para fazer as tradicionais perguntas. Tem seguro? Saúde? Mais ou menos, seguro. Funerário? Tem. Problema de coluna e saúde? Não, só no direito. Só no direito. Mãozinhas para cima. Oh. Ai. Vai pra frente. E aonde vai colocar isso? Deixa eu bater aqui, lembra? Olha pra frente, olha pra frente. Ai, você já tá nervoso. Deixa eu bater. Ai, 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 ai. Firme, aperta aqui. Abre os braços. Olha pra frente. Uma salva de palmas! Agora o Douglas vai aprender algo muito importante. Oh, coitado. Uma coisa que a gente tem que ensinar para as crianças desde cedo. Ele vai aprender a agradecer. E se eu disser para vocês que eu consigo fazer acrobacias aqui com qualquer pessoa da plateia, vocês acreditam? Sim. Sim? Sim ou não? Sim. Tô achando meio vacilante. Sim ou não? Sim. Sim. Tá legal. Então, deixa eu ver aqui. O Douglas já foi, falou que tem problema de coluna, tá dispensado. Me deu um atestado. Você tem me saudade aqui. Como é seu nome? Danilo. Danilo, chega aqui. Danilo. Faz crossfit? Legal, hein? As pernas de pau? É o seguinte. Danilo, eu vou te mostrar duas posições acrobáticas do circo. E aí você vai me dizer qual é a que você prefere. A posição acrobática número 1 é ficar em pé. Só que no circo não tem nada fácil. Então é ficar em pé ao contrário. A posição acrobática número 2 é ficar aqui. Posição acrobática número 1 ou número 2? Não, muito tempo não. Não, muito tempo não. Não. Número 1. Eu acredito, vai lá. Eu acredito! Eu acredito. É melhor a 2. Uma salva de palmas. Não. Tá contratado como acrobata de circo? Tá. Tá. Um circo local. Mas se eu disser para vocês que ele pode ir para um circo regional, vocês acreditam? Sim. Sim ou não? Sim. Aí fica assim, eu acredito! Eu acredito. Então é o seguinte, agora, em nome da sua promoção, você vai fazer a posição número 2.
2. Vamos lá, posição número 2. Mão bem espalmadinha. Olha pra frente. Fazer igual o amigo ali, ó. Sorri. Aí todo mundo assim, ó. É 1. Cuidado, avisa. 2. Força. 3. Ó. Conta até 4. É 4 e 5. É grande, eu preciso conseguir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pode vir fazer comigo em pé. Calma, não vai chegar lá. Na da circular da região norte, tá? Ah, E se eu disser pra vocês que ele consegue ir pro melhor do mundo ainda, Circo do Seu Léo, vocês acreditam? o seu Léo. Acredita? Fala assim, ó, eu acredito! Eu acredito! Agora você vai deitar com cabeça pra lá e barriga pra cima. Cabeça pra lá, barriga pra cima. Ai, o mão meu grande, Deus. pequenininho. Junta bem aqui, pisa firme, bracinho pra cima. Vai pegar aqui no ombro, tá? Vai lá! Minha mão quebrada. Ai, a mão dele é quebrada. É sério? Jesus! Volta. Tá bichado. Esse outro meteu atestado. Agora vem cá, você volta aqui. Volta aqui você que já meteu atestado. O outro aqui que já meteu atestado. Deixa eu ver. Você, chega aqui. Agora é um time. É o seguinte. Você, olha pra lá. E vai. Olha pra frente. Um braço aqui, outro braço aqui. Você, olha pra lá. Vira de lado. Não, vai. Não, contrário. Vai. Um braço pra cá, outro braço pra cá. Lá pra cima. Mão. Isso. Agora só meditar. Sem machucar o braço. As duas mãos. Vai lá, contando. 1, 2, 3, 4. 5. Abaixa a frente, abaixa a perna. Assim. Ai, meu Deus, ele colocou só homem grande. Excelente. Segura firme, senão eu morro. Ai, meu Deus. Uma salva de palmas. Volta. E aí, galera, dá pra ir com o time do seu Léo? Dá. Uma salva de palmas. Obrigado. Na impossibilidade de trabalhar com outras pessoas com as quais eu já estava acostumado a trabalhar, fazer esses números de acrobacia, de giro, de pirueta, de salto, eu resolvi improvisar. Então, essa cena é muito bacana, tem muitas variações, por exemplo, aquela dos 4 bancos e tal. Acontecem coisas incríveis. E quando você trabalha na rua, você tem que trabalhar como improviso. Então já aconteceu de eu ir numa festa, de eu fazer uma apresentação e ser só senhores, e os senhores idosos, não vou, a gente vai. Aí todos tinham problema no joelho, tinha problema na jardim, eu tive que dar um jeito para que o número acontecesse. Então, acabei fazendo esses jogos. E quando a gente pega as crianças, a gente pega os adultos, e além de fazer o número, a gente joga com a comicidade e com a técnica, a gente ganha tempo. Então, por exemplo, se eu pegar e for apresentar um monte de números, eu vou conseguir reter a atenção da plateia por uns 3 ou 4 minutos. Então, cada número vai me possibilitar essa margem de trabalho. E aí eu não vou conseguir estender o espetáculo por muito tempo. Então, são números de rua, são números que a gente trabalha constantemente com improviso,
são números que, se você não tem um bom domínio da técnica, eles acabam sendo muito perigosos. Então dá para simplesmente, vou querer fazer, se não souber fazer o encaixe correto, não souber fazer as travas corretas, não souber fazer o mínimo do possível para não machucar os colegas. Então sempre, por mais que a gente pareça repetitivo, você tem problema de saúde, tem problema de pressão, tem problema na coluna, são gatilhos para que a pessoa conte alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um problema no pulso, eu tenho um problema no joelho, e aí eu já tento me adaptar na medida do possível para que os números continuem sendo execuíveis, possibilite que dê para trabalhar com eles. E nesse espetáculo a gente brinca muito também com a questão do desafio, do mais difícil, que isso são jogos, literalmente jogos. Nos festivais, nas convenções de circo, existem as competências. Então, por exemplo, equilibrar uma clave no queixo, equilibrar jogo de 5 claves. Então, quando você consegue fazer números mais difíceis, o pessoal fica mais difícil. Ou então você vai fazer algo que é muito difícil e aí você está errando várias e várias vezes, aí a plateia grita, eu acredito. Então, esses elementos que são do movimento de circo, da rua, dos festivais, eu trouxe também para a cena e acabaram sendo meio que bordões. Então, eu sempre acabo fazendo algumas brincadeiras assim, e às vezes até outras pessoas já fazem essas brincadeiras também. É impossível falar do processo de criação em circo sem você falar do treinamento constante. O maior amigo do malabarista, do artista, acrobata, é o erro. Então a gente sempre vai errar. A gente sempre vai trabalhar, vai se esforçar para que aquele número melhore. Então agora eu vou pegar tentar exemplificar um pouco para vocês. Jogo tradicional. E aí eu vou tentar fazer mais difícil, vou tentar melhorar esse número. Vou acrescentar uns elementos que é chamado malabares contemporâneo. Você volta mais uma vez para coisas que são difíceis, que são trabalhosas, independente da modalidade. Com a qual você trabalha. Com o passar do tempo, o nosso processo criativo em circo ele vai se tornando cada vez mais criativo e você começa a se desafiar. Nós temos alguns limites do que o nosso corpo é capaz de fazer. Então, por exemplo, vamos fazer um desafio para vocês. Eu quero que vocês levantem a sua mão direita e desenhem um círculo. Beleza. Agora eu quero que vocês levantem a sua mão esquerda e desenhem um quadrado. Agora eu quero que vocês levantem as duas mãos, com uma mão desenhem um círculo, com a outra mão desenhem um quadrado. É quase impossível, né? O nosso corpo, ele não consegue com muita facilidade fazer esses movimentos diferentes. Aqui consegue. A gente chama isso de dissociação. E no circo, a dissociação ela cria números mais complexos.
você consegue fazer coisas diferentes com duas partes do corpo. Primeiro, o spin. E depois eu vou misturar o spin com outra coisa. O erro é sempre um bom amigo. No circo e na palhaçaria, a gente brinca com o jogo dos três. Você tenta 3 vezes. Se não conseguir, aí o público vai se dizer se tu tem mais uma chance ou não. Por mais que a técnica do malabarismo, da acrobacia, ela tenha um nome genérico, existe uma infinidade de técnicas de malabarismo, de acrobacia, de você jogar o mesmo material. Trabalhar um pouco com contato. O contato normalmente utiliza bolas grandes. A gente pode brincar com objetos diferentes. E esse brincar com objetos diferentes me possibilita sair disso aqui e vir para isso aqui. Eu acredito! Mais uma chance. Mais uma chance. Mais um pouco. Última chance, última chance. Essa aqui era a parte fácil. Costumo terminar o espetáculo dizendo que a gente consegue fazer arte com qualquer objeto que esteja à nossa disposição. Pode ser um chapéu, pode ser uma cadeira, pode ser uma vassoura.
do espetáculo, quando é só o palhaço do início ao fim, o palhaço Manon, ela é muito diferente. Tem outros números, eu apresento outras coisas. Das primeiras apresentações até o que eu faço hoje, teve muitas mudanças. Por exemplo, no início era uma sequência de números, quase não tinha palhaçaria, acho que eu tinha uma única cena de palhaçaria. Então começava, tinha uma listinha, até hoje eu faço isso. Uma listinha que é o roteiro de o que nós vamos apresentar. Tem o número do basquetinho, palhaçada. Tem o número do Diabo Louco, tem o número de clave, tem o número de facão. E aí sempre tem repertório. Então, por exemplo, o jogo do facão e da clave é o mesmo, mas eu tenho um repertório de palhaços usando esses facões. Eu trabalho com essas possibilidades. Então sempre nós temos uma carta na manga para poder sempre suprir a necessidade do que ocorra, quantidade de tempo, como acontece constantemente. Então, tipo, acabei o trabalho todo, ainda tem 10 minutos, então o que você vai fazer? Eu tenho um númerozinho guardado aí, tenho outros números que eu posso fazer. Então eu vou parar agora, e aí a gente pode conversar mais um pouco. Eu acho que, de acordo com os artigos que eu li lá do Cielo, que a desmontagem surgiu mais ou menos uns 30, 40 anos num festival de teatro em Cuba, e que depois de um tempo o conceito de desmontagem foi se tornando cada vez mais estudado, e a concepção metodológica de um pouco do que é o processo, de um pouco dos resultados da cena são demonstrados no espaço de apresentação. Acho que consegui apresentar isso e muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Esse é um projeto da Coordenação de Artes Cênicas. A gente achou importante falar sobre esse conceito de desmontagem que surge mesmo aqui na América Latina, destecendo as cenas, né? Entendeu isso? E a gente acha importante esse artista estar aqui nessa berlinda, como a gente sempre está, e se abrir mais ainda, se desnudar, né? E mostrar como que é o percurso dele poético, por onde que ele passa. E a gente achou importante fazer esse projeto. E nesse primeiro módulo a gente trouxe um artista de cada linguagem, dessa linguagem mais pura, né? Dessa linguagem mais densa. Teatro, dança, circo, performance. Depois a gente começa a hibridizar mais, porque a gente só não se fecha para isso. E de cada artista passar a sua poética, por onde que ele passa, de onde veio a tua trajetória, ele como historiador e pesquisador, ele traz isso no corpo forte, né, de como que é o processo dele. Então isso eu te agradeço, obrigado mesmo por esse trabalho. A gente deixa aberto para a plateia perguntas desse processo e do que é desmontagem, do que é desse projeto da coordenação também, estou super aberto para responder. Próximo sábado a gente vai ter o Nando Lima, que vai próxima sexta, vai destecer as cenas dele na sexta-feira, dia 19. Depois a gente tem a Andrea Flores, dia 26, e logo em seguida, dia 27, a gente tem a Adriana Barroso. Tem um plus. Lembrando que de dia 22 a 26 nós vamos ter uma oficina de interpretação para cinema com o Adriano Barroso. Então, está aberto a plateia. Primeiramente, eu queria agradecer a Fundação Cultural do Estado, através do Danilo Marcos, por esse convite, aos funcionários aqui do espaço, que ajudaram a gente aqui na arrumação, da limpeza. Dizer uma coisa muito... eu estou lisonjeado pelo convite. Para mim foi um grande desafio pensar em como fazer essa desmontagem da cena, do processo criativo, porque assim, a minha linguagem é sempre de rua, então a gente trabalha o tempo inteiro buscando melhorar, sempre fazendo novas experimentações com nossos objetos, explorando novos objetos. E assim, eu percebo muito assim, a ausência do circo em outros espaços. Por exemplo, eu sempre fiz trabalhos de circo, trabalhos meus, eu nunca trabalhei em outros espaços com outras linguagens e tal. Então, é isso que a gente pode conversar. Só para reforçar, é importante essa cena de circo aqui, porque a gente vê que está mais sensível nesse processo todo aqui. O teatro se consolidou forte, a dança se consolida forte, o circo ainda está no processo mais sensível dessa consolidação, até a gente ver projetos. Quantos projetos chegam de circo e de teatro e de dança? Chegaram 25 de circo, né, Lana? Foram 25 e tem 22 projetos.
22 vagas para esses 25. E aí, será que são selecionados todos? Né? Então a gente quer, inicia esse processo, assim, no período que eu estou. No Curro Velho a gente deu uma força bastante, a gente formou bastante gente lá, a gente trouxe gente de fora. Claro que é bem antes, tá, historiador? Estou falando de um lugar, de onde que eu começo a enxergar. Lá a gente sabe que lá no Curro a gente teve bastante oficina de circo, de iniciação circense, trouxe gente de fora no período. E a gente viu que com esse pequeno processo, algumas pessoas despontaram e tudo mais. Então é um olhar que eu, como coordenador de cênicas, e lá a coordenação Jorge também, a gente tem um olhar até mais carinhoso para reforçar mais, porque a gente já sabe que o próprio teatro e a própria dança, ela já tem uma força de andar, a gente já sabe. Chegaram, esse ano eu fiquei feliz porque chegou até mais projeto de dança do que de teatro para esse de artes. Chegaram 160, acho que projetos, né, Eliana? 160 que chegaram de dança, né? Foram selecionados 119 diante da habilitação. E vieram 90 e pouco de teatro. Eu falei, porque a dança era um lugar também que eu achava que estava mais sensível nesse processo de escrita e tudo mais, e a galera pegou e chegou na frente essa vez. E não só essa vez, eu já estou começando a reparar, estão chegando mais projetos de dança. Dança está tipo, em primeiro lugar, vem teatro, depois o circo. E o circo é um lugar que eu estou bem de olho e achei importante, quando eu pensei, quem a gente traz o Yuri? Quem a gente traz? É o Yuri. Porque ainda eu, desculpa, eu não estou conseguindo enxergar outras pessoas, eu enxergo, mas que estão nesses entres de academia, de rua, de pesquisa, de um cara que está ali fazendo projetos. Preciso enxergar mais essas pessoas, talvez existam, né? Mas eu toda hora estou te pedindo, né? Quem são? Quem a gente chama? Cadê? Aí você fica, né? Fulano, não sei quem a gente chama. Então o Yuri para mim ainda é um cara, um dos caras, nesse lugar desse circo, que não é só palhaçaria, né? É o circo, esse um todo desse, que eu consigo enxergar que ele poderia estar aqui mesmo, como hoje, e representou muito bem nesse lugar da desmontagem, porque tem uma curadoria aqui, pelo menos a gente faz uma curadoria, porque não é uma iniciação, nada, é uma desmontagem, já mostrando todo o processo de poético. Então, só para resumir, é isso, esse olhar mais carinhoso e mais preocupado com o circo a gente tem aqui nas duas coordenações. Inclusive o Jorge, a gente bate muita informação de dar esse reforço. Tem um espaço para treino, né? Lá o Google começou a ter, depois agora não tem mais, mas acho que o Jorge está renovando isso. Esse é um processo, enfim, só para falar desse fortalecimento do circo e de a gente cada vez mais pensar mais e animar essas pessoas para discutir mais quais são as dificuldades de escrever um projeto de edital, né? E, enfim, desse modo geral. Anotou muita coisa, pergunta. Cri, cri, cri. Eu queria falar de uma coisa, posso? Primeiro, agradecer, né, a tua apresentação, assim, é muito bom ver como elementos tão simples no sentido, né, pequenas coisas, você consegue ir puxando as pessoas para dentro do teu universo e da tua, né, vai reduzindo a distância entre a gente que está sentado aqui e o que você está fazendo. Aos poucos você vai desmontando o gelo e acabando com o constrangimento e trazendo as pessoas muito afeto até para dentro do teu universo. É muito comovente de te ver. Estou comovido. Te agradecer por isso. No meio dessa coisa orgulhosa, Perfeito. e narcisista, que é a maioria dos artistas, no sentido de achar que a grande questão do espetáculo é o glamour, encontrar esse nível de poético e de ludicidade
é muito difícil hoje em dia a gente estar e ter esse lugar de comunhão. Isso eu queria pontuar para você. Isso aqui foi a minha maior dificuldade quando eu comecei o espetáculo, porque eu montei ele em 2 meses. Tipo, era janeiro, aí eu já estava meio que me mudando para Castanhal, e aí eu recebi um convite para fazer uma apresentação em março, numa escola em Marituba. E aí eu comecei a listar os números que eu tinha, algumas sketches que eu podia adaptar, eu criei algumas sketches, então nas primeiras versões do espetáculo eu começava de perna de pau, eu descia da perna de pau em cena, aí depois eu fazia um número no rola-rola, que é de equilíbrio, alto, um rola-rola em cima de outro rola-rola, um cano, uma prancha, 2 canos e uma prancha, ficava alto, e aí depois eu terminava no monociclo. Aí comecei a cortar alguns números, e alguns desses números viraram sketches próprios. Por exemplo, quando eu estou de perna de pau e eu quero descer da perna de pau em cena, eu faço a sketch do nanicolhimento. O pessoal até brinca que é a pílula do Chapolin, para ficar pequeno. Aí a gente sempre cria outras coisas e sempre, para eu desaparecer, diminuir em cena, eu encontro com o público, deixo 2 pessoas segurando uma toalha, enquanto eu vou tirando a perna de pau em cena sem que apareça. E aí a gente sempre brinca disso, de fazer o público participar, para que a gente ganhe tempo, para que ganhe a confiança do público, haja essa interação, essa afetividade, e dessa forma o espetáculo ele flua. E como tu escolhe os números? Por exemplo, tu decidiu, a gente de teatro, a gente tem uma dramaturgia, um roteiro, mas como é que tu fez essa tua escolha dos números que tu vai apresentar? Eu falei um pouquinho disso no início. Existe a técnica de abrir roda de rua, roda de praça. Então a gente começa com um número mediano, aí depois você começa com um número de impacto, e aí depois você apresenta outros números, e dentro desses outros números entram as cenas de palhaçaria. Então a gente, é uma coisa tradicional do circo, é brincar com a comicidade e com um momento de tensão. Então a gente faço uma coisa que é uma coisa mais tensa, que é mais técnica, mas ainda assim eu gosto de fazer os meus números de palhaço, que aí eu posso brincar muito com meus erros. Errei, vou lá e brinco, recupero e continuo. E aí depois vem os números de tensão, mas o número de comicidade, em que o palhaço fica praticamente sozinho em cena, o palhaço brilha. Então tem um momento do número e tem um momento da palhaçada. É quase uma alternância, é uma técnica de circo. Se você pesquisar um pouquinho a respeito, até se você assistir um espetáculo de circo, pequeno, grande, hoje em dia é a mesma estrutura. É um número de comicidade, é um número técnico, que é de técnica mesmo, ou de perigo. E aí depois outra comicidade para ter essa montanha russa de emoções. Segue uma estrutura aqui padrão, por exemplo, muito utilizada. É uma estrutura de espetáculo de circo. A gente utiliza na rua e vai ver num circo grande, ele vai ter a mesma estrutura. Então, por exemplo, nós temos um outro espetáculo que somos eu e a Gabi, e a gente utiliza uma estrutura parecida. Então nós temos um jogo de dados, então cada dado representa um número. Então caiu o número 1, aí o número, a sketch 1, que é um número de palhaço. Em seguida tem o número 2, que é um número de malabares. Aí depois tem o número 3, que é uma acrobacia cômica. Aí tem o número 4, que é um outro número de malabares. E assim a gente vai seguindo esse zigue-zague, a tensão e o relaxamento. Eu acho que tu tem uma técnica muito legal. Tu falaste isso ainda agora, da história de ficar praticando, né? Eu te sigo, eu te vejo as tuas tentativas, né? E erros, é bem legal de te acompanhar. Eu fico pensando numa coisa que o palhaço aparece e desaparece. Eu não vou falar das coisas de malabares, das coisas de equilibrismo, porque eu acho isso muito bacana, por isso que eu falei da técnica. Mas aí eu vi agora, também não tinha visto esse teu espetáculo, né? Não vi ainda. E pelo jeito não é um, né? São vários, né? São vários espetáculos. E o palhaço aparece e desaparece, pelo menos aqui na demonstração. Quando tu descreve o espetáculo, tu fala disso, uma hora é uma malabares, uma hora é uma acrobacia, uma hora é uma acrobacia cômica, tu falou agora, né? Uma acrobacia cômica, uma hora, aí vem outra cena de malabarismo, depois vem, enfim, tu vai criando editando, né, o espetáculo, né? Faz uma edição, digamos assim, das cenas, dos esquetes. O palhaço fica, é uma pergunta, o palhaço fica o tempo todo
porque aqui era uma demonstração, né? O palhaço fica o tempo todo. Qual é a necessidade do palhaço? Por que tu sente falta? Por que tu coloca ele dentro da cena? Por que não é o Yuri sem o palhaço fazendo cena cômica? Entende? É uma questão poética mesmo. Tá. Quando eu criei o espetáculo, a gente tinha um outro espetáculo, que era o Tantinho de Nós Tantos, que teve uma remontagem, que foi uma coisa completamente diferente, que aí éramos eu, o Clédio, o Rodrigo e o Renan. Aí uma das cenas eu consegui transformar, que era de 3 pessoas em cena, que eu não fiz aqui, que é o Romeu e Julieta e o Titanic, que termina com acrobacias, essas acrobacias que nós fizemos. Então a gente fazia, eu era o dono do circo, aí o Clédio era o palhaço que ia ser despedido e o Renan era o que queria fazer a mutreta para o palhaço ser readmitido. Então a gente fazia isso, e aí o palhaço, o dono do circo dizia que queria ter, então a gente fazia dessa forma. Então eu transformei. Da mesma forma, quando eu faço o espetáculo sozinho, eu faço dessa mesma forma. Então o palhaço está o tempo todo, quando eu não é desmontagem, quando é espetáculo de uma só. Quando eu erro, de Yuri eu sou mais sério. O Yuri é diferente do palhaço Manon, então o palhaço Manon tem muito mais jeito para se desfazer de um erro do que o Yuri. Então eu faço do início ao fim sendo palhaço. Num outro espetáculo que nós temos, eu sou um palhaço em luto. Então eu não quero fazer as coisas, então eu tô triste, eu faço escada para a Gabi faz as palhaçadas. E aí, quando eu faço esse espetáculo sozinho, eu me baseio nos palhaços tradicionais de circo, dos circos antigos. Então, o que era o palhaço? O palhaço não era aquele que você fazia rir, que fazia as sketches tradicionais, que aprendia com o pai, com o avô, não. O palhaço era aquele que sabe fazer todos os números. O palhaço sabe fazer tudo. Ele nunca vai dizer que ele não sabe fazer algo. O palhaço sabe fazer malabares, o palhaço sabe fazer acrobacia, o palhaço sabe voar de foguete. Então eu vou nesse mesmo princípio. Então o palhaço é sublime, ele domina o máximo de técnicas que ele possa dominar, e aí dentro desse domínio técnico ele consegue fazer graça. Então, por exemplo, antigamente eu tinha um número de palhaçada no trapézio, fazia com Clédio. A gente fazia palhaçada e aí escorregava, deixava cair, quase cair. E aí é dessa forma. Então eu me inspiro nesses palhaços antigos. Posso dar um exemplo. O Avner, o excêntrico, é um palhaço velho, é um palhaço cheio de habilidades e me inspira o tipo de palhaçada, o tipo de números que ele faz, as coisas que ele apresenta. E tem isso mesmo no teu trabalho, do sério que ele fica. Já te falei, né, disso também. Vi ele 2 vezes lá em Santarém, os 2 festivais, né? Um se apresentou esse, não foi? E o outro se apresentou o Circo Carimbó. Aí eu falei pra ele, você fica sério quando eu vi ele. Ele fica sério pra caramba, né? E aí é isso, né? Eu acho que é tua construção, né? Esse processo aí. Mas tem nuances, né? Que ele mistura, né? Hora ele você mistura. Acho que eu tenho o nariz que pontua muito quando ele vai, né? Que acho que é legal quando você relaxa aí nessa coisa que o Nando falou, dessa coisa natural, assim, mostrando. Opa, bacana isso aqui. Percebi quando você faz o personagem do palhaço, eu acho que quando você consegue tirar o primeiro riso do público, você fica mais à vontade. Aí começa a te dar mais coragem. E sobre os abaixo, isso traz uma grande evolução. E qual é o que você mais teve dificuldade? É tudo difícil. A minha mãe tá aqui, ela viu o pratinho e ela, é fácil, ficou aqui 1 hora tentando girar o pratinho, eu não conseguia. No circo, assim, não tem nada que seja fácil, tudo é muito difícil. Todas as técnicas você tem que dedicar meses, às vezes 1 ano, para aprender fazer uma apresentação de 2, 3 minutos, assim, razoável. Então, e o treino corporal é mais do que dança e mais do que teatro. É o ver de você se machucar. Se você está machucado, olha que a dança trabalha com machucado. O teatro também, né? Os treinos. Talvez a dança um pouco mais, mas o circo, ele é um treino, né? De atletismo, né? Forte.
tem que saber fazer tudo mesmo, como você falou, é bom saber tudo. Trapézio, engenharia, corporal é ágil. E assim, a mistura das técnicas, ela possibilita que a gente faça a dissociação, por exemplo. Eu não posso, fazer o spin e jogar bolinha, mas eu tenho que saber jogar bem a bolinha e tenho que saber fazer bem o spin. Porque tem uma coisa assim do objeto, né, que fica aparecendo pra gente que está aqui sentado, fica parecendo fácil, mas que na verdade é o teu corpo, porque é o objeto inanimado, é uma coisa que está ali e é você com o teu corpo, com a tua presença, digamos assim, que faz com que aquele objeto tenha toda essa vida que aparece aí, né? Até até a bolinha, só que joga, mas né, tem a física, tem não sei o que e tal, que pra gente aqui, o leigo, o pessoal que não faz isso, deve ser só uma coisa no lugar certo, mas a gente sabe que, quando para pensar, sabe que não é. E é legal isso, que é bom de ver, essa equilíbrio, principalmente de forma, quanto mais despretensioso, né, me parece, mais interessante, pelo menos para mim, é ver esse manuseio das coisas. Parece uma bobagem simples, assim, não tem nada de grande. Isso, para mim, que é a chave muito interessante do que tu faz. O que eu percebi também, queria te perguntar, se você está parado de praticar malabares. Eu estava. Nos últimos 2 meses eu treinei bastante bolinha, clave, porque eu aprendi outros negócios. Ah, outros brinquedinhos. No outros brinquedinhos. Não vem fazer vergonha. Comecei a treinar peão e ioiô. E aí o diabolô, ele é uma variação do ioiô. E aí eu fui pesquisar a história deles. Pergunto para vocês, qual é o brinquedo mais antigo que existe? Peão? Que existe, tem registro. A pipa. Hã? Pipa. Boneco. Qual é o segundo? Peão. Eu me viciei nisso. Aí eu fiquei um bom tempo treinando só peão e ioiô. Cadê? Joga ioiô. Olha. A gente para de praticar, perde um pouco da qualidade. Mas depois tu fez a tentativa, né? Tem uma Claro. uma garrafa. É o clave. Só que a clave é muito difícil. Você tentou em todos os graus de dificuldade você jogava alto. Aí no último você fez mais baixo. Não, mas é técnica. Cada arremesso existe uma coisa chamada numerologia. Então, cada movimento dos malabares, eles têm um número. Então, por exemplo, parado é 0. Tu joga de lado é 1. Tu joga cruzado é 2. Tu joga reto é 3. E aí o 5 é jogar o 3 com o dobro da altura. O 7 é jogar o 3 com o triplo da altura. Então existe explicação para isso. Já tem que saber de matemática, né? Ou então tem um nome em inglês que é side swaps. Mas em português a galera chama de numerologia. Side swaps, é tipo você jogar side swaps no Google, aí side swaps 441. Aí side swaps 442. Ou seja, a gente acha que tu está só jogando bolinha e tu está fazendo tem cálculo. todo um side swaps. Entendi. Proposital, cada nível. Ah, Dá um pega- tempo. Tentou alto, até no último pra não errar, diminuir a frequência. Manda ele pegar o ioiô. Por exemplo, no jogo normal eu dou meio giro. Se eu jogo duplo, eu consigo dar um giro inteiro. Se eu jogo quádruplo, eu consigo dar 2 giros. Aí esse movimento aqui chama de swing. A gente está swingando com a clave. Eu gostei muito do. Eu não trouxe nem o ioiô. Traca-traca. Já foi. Eu gostei muito. O ioiô, existem vários tipos de ioiô. Existe o ioiô normal, que é aquele que a gente conhece. Existe o ioiô que tem o formato de diabolô, pequenininho, assim, mais ou menos desse tamanho. E existe o ioiô fora da corda, que é igual um diabolô, só que ele não tem baqueta, você joga só com uma linha.
E aí eu comecei a pesquisar isso nos últimos 6 meses. E aí eu viciei. E é a mesma história de você compra o aparelho, mas o truque você tem que pagar também? Não tem essa história? Pagar o truque? Não é de mágica, mas você compra? Não tem. Aí, não existe. É. Eu tenho amigos que são mágicos, então eles compram o número e aí o número já vem quase executado, mas eles têm que treinar para fazer bem. No caso dos malabares, você compra só o objeto. Ele pode ser só um peso de papel, pode ser só uma decoração, mas depende de ti a qualidade, a complexidade para aquele objeto, para que ele ganhe, ele deixe de ser só um objeto qualquer e ganhe uma função artística, uma coisa de cena. E tem um número de mágica que transforma a plateia em acrobatas, né, malabaristas. É o que mais eu tenho medo. Eu tenho alguns números fakes de mágica, mas eu prefiro não fazer, sempre não me considero mágico. Por exemplo, eu tenho dedo falso, eu sei fazer aquele número de arrancar a cueca da pessoa, eu sei fazer, derramar uma garrafa, tem que ser uma garrafa de conhaque. Aí você pega uma garrafa de conhaque, derrama a água, aí tem um nylonzinho e tem uma copa, aí você derrama, da forma como a água cai, ela meio que camufla o fio, aí parece que você fez o copo flutuar. Então eu sei fazer algumas mágicas, mas eu não gosto de fazer porque eu não me considero mágico. Eu dou uma dica, namore com palhaço. Eu agradeço mais uma vez. É tão legal ver essa plateia desse jeito. Inclusive, alunos da escola de teatro, muito obrigado. Dá o signal no professor de vocês, tá? Porque às vezes eu peço pro professor de vocês, eles falam, mas é tão difícil falar para eles. Existe a academia, que é um lugar de conhecimento, mas existe aqui a Casa das Artes, que também é outro lugar de conhecimento. Então, eu demorei 10 anos para me formar em teatro, tá? Mas eu tive a sorte de também trabalhar numa companhia de dança, tá? Ser bailarino. Mas essa sorte de 10 anos de estar numa escola de teatro é que eu peguei várias nuances dessa escola, estava virando já um dinossauro, mas eu peguei nuances e também escapava muito para ver outras coisas, que me ajudou nesse meu processo que eu sou hoje. Não sei que eu sou, mas que eu sou hoje. Entendeu? No meu currículo. Então, alunos, subverte esse processo. Eu acho fantástico. Porque aqui a gente está fazendo para vocês também. Então, eu acho fantástico de ter alunos da escola aqui. Muito obrigado. Entendeu? E eu peço aos professores de vocês, mas eles falam, mas aqui tem aula dada. Aula dada. Vai lá ver, né? Que é aula aqui. Vocês estão falando com um cara que é safo, ele está na pesquisa também, ele está nesse lugar. Está fazendo doutorado aí? Fez mestrado aí? Eu sou graduado em História e mestrado em História, aí eu fiz outra graduação em Educação Física e especialização em Educação Física e Artes, e eu faço doutorado em Artes. Em Artes. Então o cara que está ali, sabe? E acho que é importante vocês estarem aqui, porque quando a gente pensa, quando a coordenação está pensando, eu, o Ismael e o Marcos, a gente pensa nesse público geral e fica, cadê os alunos que não vêm aqui, né? Tem que vir, não só, tem várias atividades aqui, não só de artes cênicas, que servem para vocês também. Agora, então eu falei que vai ter uma oficina para interpretação em cinema, né? Vamos ter uma oficina com o Diocélio, com o professor lá da Bahia, online, inclusive, dramaturgia circense, tá? Que é bacana também editar. Vamos ter uma workshop também sobre, que vocês vão trabalhar com isso, vocês são licenciatura em teatro? O que é? Cenografia. Técnica de cenografia. Técnicos, vocês todos? Uma mistureba. Sai para dar aula, não é isso? Não, técnicos sai para dar aula. Tá, consegui fechar no grupo. Mas sai para todo mundo. Porque ela veio no recorte para ser o professor que trabalha com criança. Claro que todo mundo acaba dando aula, viu, gente? Porque a gente acaba, é um lugar que a gente vai estar. Mas é isso que eu estou falando. Eu agradeço sempre essa disponibilidade de vir aqui, porque é todo um corre para acontecer, para esse artista estar aqui. Então eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Marcos, por estar aqui comigo de novo. O Marcos faz parte da equipe.
Obrigado, diretora da Casa das Artes, Ana Machado. Eu vou lá com o projeto todo empolgado. Ela, tá bom, faz direitinho, tudo ok, que vai dar certo. Ela, entendeu? Muito obrigado mesmo. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu estou adorando essa programação, né, Danilo? É uma experimentação também. Está fazendo aqui. E a gente conta com vocês nos próximos, filmando. Sexta-feira que vem, sexta-feira, 19. Preciso de matéria. Isso, e a casa está numa série de atividades também. A gente está começando uma gestão com muita vontade de oferecer a vocês, né? Muitos cursos, oficinas. E artes visuais também, que acho que complementam o trabalho de vocês. Cenografia. Tem uma coisa que eu sempre faço no final dos espetáculos, quando faço na íntegra, sempre. Não é isso. Eu digo que é o momento mais importante no final do espetáculo. Passar o Pedir uma chapéu. salva de palmas para a plateia.